Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de After the Massage Podcast. Hoje, um episódio que estou a pedir há meses, não sei quanto. Devia ter procurado a primeira mensagem. Olha, eu acho que talvez outubro, Imagina, novembro. imagina, muito tempo que estou, Passa rápido. chateei bastante, né? Mas Eu, passa rápido. pois, não, também é uma mulher muito ocupada, já vou apresentar ela. Mas pronto, um episódio que estava à espera porque pronto, temos muita coisa para falar hoje. Pronto, ela é terapeuta, empreendedora, mentora, tem a sua própria marca de spa, e seu próprio spa agora. Também começou um novo empreendimento que não saberia muito bem como definir, de mentoria, imagino que é, Sim. que também quero que falemos muito disso. Vamos a falar pronto de seus tempos de massoterapeuta, de como aquela ideia de empreender também surgiu. Pronto, ela também tem uma empresa de marketing quase trabalhando com ela, que também é uma coisa que quero que falemos. Mas pronto, Nádia Coelho, novamente terapeuta, empreendedora, mentora, muito obrigado por vir aqui. Pronto, Obrigada. criadora de Spa Travel e Spa Level agora, a mentoria. E pronto, obrigado por vir aqui finalmente. Eu é que agradeço. Pronto. Como estás? Como te sentes? Preparada para falar da área? Sim, sim. Sim. Vamos lá. Muita coisa para falar. Pois, muita coisa. Mas pronto, a primeira pergunta do podcast é sempre a mesma e é pronto, que achaste da massagem? Ai, adorei. Adorei. Eu disse que ficava ali. Pois. Pronto, pediu massagem nos pés. Segunda pessoa que me pede massagem nos pés. A verdade é que a maioria das Sério. pessoas diz, costas. É o primeiro que vão. É o mais comum, Sim, é o sim. mais comum. Mas só pés já é a segunda pessoa que me pede. Mas os pés têm o poder de conseguir transformar É o resto verdade. do corpo. É verdade. Pronto, obrigado então novamente e vamos lá com a primeira pergunta. A primeira pergunta é antes de começar, ou seja, é um bocadinho na tua infância, mas nem sequer a infância, os primeiros adolescência, tudo. Uhum. Sempre eu pergunto na procura se havia alguma relação com wellness na tua família, ou se estavas ligado a algum desporto, ou se tinhas algum tipo de alimentação muito saudável, sei lá, alguma Sim. ligação. Não tinha nenhuma ligação assim direta Ok. com o wellness. Eu era assim uma pessoa muito ativa. Eu adorava desporto e ainda Uhum. adoro. Ai, Eu não faço de uma forma tão recorrente, mas adorava desporto e experimentei diferentes desportos. Não a nível competitivo, claro, uhum. Sim, sim, mas sim. pronto, a título assim mais de lazer. Recreativo e sim. Lazer, exatamente. E se calhar essa será, ou seja, essa se calhar será a ligação maior que eu tive com esta parte do bem-estar e da Uhum. saúde. Também sempre tive uma alimentação muito saudável, Ok. mas nunca houve nada, nem há nenhuma ligação propriamente na família que me tenha levado, de facto, a esta área. Hum, Apenas aquela simplicidade de, ai, olha, vou fazer uma massagem a alguém nas Pois. costas, ou vou, Sim, sabes, sim, aquela sim. coisa básica. Sim. Mas só isso, não havia aquele despertar para esta área. Ok, ok. Ou seja, nunca nada me disse eu quero ser isto. Uhum. Pelo contrário, eu, na minha infância não imaginava que o meu caminho seria este. Sim, pois. Só mais tarde. Olha, mas pronto, não queria perguntar a idade, mas há quanto tempo que és terapeuta? Eu sou terapeuta, vai fazer agora 11 anos. Ok. Porque também imagino que era outro norte, nem sequer era Porto, né? De Braga, né? Barcelos. 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 Pronto, era outro Barcelos, ainda imagino completamente diferente, onde provavelmente o conceito wellness não existia, se calhar era Uhum. bem-estar. Sim. Em, como achas que foi crescendo um bocadinho desde aqueles 11 anos que começaste, que já vamos Uhum. sair lá Sim. até hoje? Eu acho que cresceu de uma forma, para mim, muito positiva, Uhum, que vai muito encontrar aquilo que, ou seja, aquilo que eu defendo, uhum, mas eu acho que passamos muito de falarmos de massagem numa vertente estética uhum, para falarmos de de massagem numa vertente mais terapêutica, concordo. de relaxamento Uhum, e eu acho que acima de tudo tornar-se parte também um pouquinho da nossa da cultura uhum, e uhum. da saúde, Do cuidado. do cuidado, Sim, exatamente. Para mim, o maior desenvolvimento que eu fui vendo ao longo destes anos, eu acho que foi mesmo isso. ok. Aliás, o meu início também começou dessa forma e foi-se desenvolvendo exatamente dessa forma também. Ok, vamos lá então. Estudaste alguma coisa antes de pensar em massagem? Sim. Sim, Eu pronto. estudei marketing, Ok. adoro, daí a ligação.
Ou seja, isto não é uma coisa que Pois, recente, ou seja, eu estudei marketing muito antes de entrar de que para esta posso. área, Uhum. exatamente. E Foi quando marketing como tal marketing ou mais marketing digital? tradicional. Ok, ok, Não, ok, ok. marketing tradicional. Ok, Ainda ok. sou desse tempo do. Ok. Ou Também seja, isto cresceu muito rápido, se calhar há foi, uns anos atrás, foi. estou a fazer os cálculos, 2015, o Instagram ainda estava a começar, ou seja, Sim, eu fiz a formação na altura de marketing, sei lá, há 13 anos, 12. Estamos a pois, falar, foi muito rápido o pois, pois. desenvolvimento aí. Mas sim, foi marketing tradicional, Ok, digamos assim. E eu sempre adorei essa área, continuo a adorar. eh, nota-se. Exato. Vai a ver o Instagram dela, não sei se o Exatamente. teu é público, Nádia O meu Coelho. é público, Ou, sim. pronto, vai a Eu ver do o Travel, dela ou da Spa do Travel Travel, Spa Travel também. Spa, desculpa, são incríveis. Nota-se ali uma qualidade de. Sim, 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 tenho sim. muito esse cuidado Sim. mesmo. Mas depois de fazer a formação em marketing, Uhum. já começou aqui realmente a haver uma curiosidade também nesta parte das terapias. Contudo, eu comecei por fazer, ou seja, eu estava a fazer licenciatura de Gestão e Turismo, Uhum. e daí sim veio esta parte das terapias com mais força, mas os spas. Ok, Foi sim. mais a vertente do spa, Uhum. talvez mais pelo turismo, Sim, sim, sim. que é uma área que eu também adoro. E aí veio esta questão dos spas, do bem-estar, da hospitalidade, da Uhum. experiência. Eu acho que nasceu daí de uma forma muito mais forte. E por que massagem? Porque aquela hospitalidade pode ter sido opa, muita coisa que acontece Sim, dentro de um hotel, né? Porque achas que a massagem foi aquilo pela que te conquistou? experiência, Ok. sabes? Pela experiência, porque eu sempre fui uma pessoa também, eu sempre busquei muito o bem-estar para mim própria. Eu acho que isto é muito importante. Sim. Nós buscarmos para nós, para depois podermos entregar aos outros. E eu sempre busquei muito isso. Eu sempre fui uma pessoa muito ligada à minha paz de espírito. Boa. E então eu sentia uma tranquilidade quando, dentro desta área do turismo, da hospitalidade, eu olhava para o desenvolvimento dos spas Boa. e a forma como tudo se criava ali à volta, mesmo a parte da própria gestão. Sim. E então aquilo fascinava-me. E eu pensei assim: como é que eu entro para isto? Boa. Boa. Esse foi o primeiro Foi o clique. primeiro clique, é Sim. como é que eu chego aqui? Através do turismo diretamente? Ou será que eu gostava de experienciar, realmente estar por dentro do mercado, das Uhum. massagens? E assim foi. Na Ok. altura fiz uma formação, Uhum. mas eu comecei por formação de estética. Ok. Sim. Que era mais comum naquele momento, né? Exatamente. Pois. Ou seja, vai de Sim. encontrar aquilo que estávamos a falar Sim, sim, inicialmente. sim. Eu comecei pela formação de estética e os primeiros aqueles módulos de unhas, Oh. sabes? Eu dizia, não. Não, não era isto, não. Eu tentava tirar boas notas a tudo, Uhum. ser dedicada a tudo, mas eu Sabias que não era essa parte a não, tua. eu dizia sempre massagem, eu quero é saber de massagem, Uhum. mas é dado de uma forma muito superficial. Sim. É, E imagino que é mais facial, drenagem facial, linfática, se calhar, exatamente, relaxamento. modelante. Relaxamento é uma coisa muito superficial, depois não aprendes outro tipo de técnicas, Pois. que, sei lá, umas pedras, umas Sim. velas, pronto, que é o mais. O que nós iniciamos normalmente, tentamos Uhum. aprender sempre esse tipo de técnicas. Sim. E então, na altura, eu estava a terminar a formação e eu dizia sempre: o meu interesse é a massagem. E depois disto, vou-me começar a especializar mesmo na parte da massagem. Boa. Fiz estágio depois também num spa, Uhum. mas na altura não foi assim o que eu estava à espera. Ok. Não foi o que eu estava à espera. Pronto, depois finalizei o curso e surgiu a oportunidade de trabalhar num spa, Ok. quase imediatamente a terminar o curso. Uhum. E foi uma experiência muito interessante. Claro. E na altura eu executava muito tratamentos faciais, tratamentos corporais. Aliás, era a maior parte do meu trabalho era executar esse tipo Sim. de serviços. Um tratamento de spa que também acho que foi mudando, né? Por Sim, exemplo, agora já se fala. Eu acho que o conceito spa como tal, em hotéis ao menos, vai não desaparecer, mas vai ir vai mudando o que mudar. está a falar-se muito agora da longevidade, assim. Não sei se queres falar um bocadinho disso, mas Podemos falar. tem hotéis já que são que o próprio hotel passa a ser um centro de cuidado. Deixou de ser do spa no canto inferior Localizado. a Sim, ser
pronto, nós temos aqui o Six Sense, Sim. que Javier, adoraria entrevistar ele, eh, que eles davam um anel que controlavam os signos vitais dos hóspedes e iam fazendo, pronto, ou seja, aí é Sim. um mundo incrível. Então imagino que quando tu começaste também no spa, se estava mais ligado a isto, a muito protocolo, muito estética, Exatamente, sim. era aí que eu ia chegar. Hum, Ou seja, os serviços que eu fazia eram serviços muito protocolados. hum, Uma massagem modelante, um tratamento facial, as próprias marcas entregam-te o sim, protocolo. Na sim. altura entregavam o protocolo e tu tinhas que seguir aquele protocolo. Uhum. E se fizesses diferente, acho que até as próprias clientes estranhavam aquilo, Pois já conhecia na já marca, então. conhecendo a marca, etc. Então esperava-se que o protocolo fosse cumprido. Durante muito tempo eu cumpri esse protocolo. Sim, E depois comecei realmente a fazer mais a parte do relaxamento, massagens relaxantes, massagens mais terapêuticas também, as pedras quentes, as sim, velas. E foi aí que eu comecei a sentir-me mais confortável. ok. Ou seja, eu gostava de fazer mais isto. Uhum. E comecei a tentar, de facto, migrar mais para ali, ou Ok, seja, conseguir, de facto, executar mais aquele tipo de serviços, desligar-me um bocadinho dos outros. Mas eu recordo-me de quando estava lá, uma altura, ler um artigo uhum, sobre a hotelaria, os spas dentro da hotelaria. uhum. E uma coisa muito interessante que dizia esse artigo é que o spa sempre foi tratado como algo secundário. Sim, Ou seja, é algo que está ali que não dá lucro. exatamente. Então nunca é uma fonte de rendimento para a própria, para o para o Sim, alojamento, sim, sim. Para o hotel. para o hotel. Sim, Neste momento, essa é uma das grandes mudanças que eu acho que estamos a assistir. O concordo. spa pode ser o grande potenciador de um alojamento, Sim, por sim, sim, exemplo, da sim. hotelaria. Concordo, até porque agora também, pronto, as pessoas, o que falamos um bocadinho antes de novo conceito da longevidade, as pessoas já não estão indo só para dormir. Querem viver a experiência do hotel, também por isso que entraram muito fortes os restaurantes, com este Michelin e assim. Também agora os spas estão a ter certos estándares que cumprir, el QA, Forbes, que também estão tentando entregar pronto, uma experiência melhor Para o para cliente. o, e pronto, isso o spa, e falar o que falamos um bocadinho também daquilo de ir para o hotel tudo, e assim. Exatamente. Pronto, e quanto tempo mais ou menos estuviste trabalhando nesta área spa? Quanto tempo trabalhei? Ou me Sim? vejo a trabalhar? Não, quanto tempo trabalhaste em Ai, total? ou seja, eu trabalhei lá há cerca de 3 anos Uhum, e além de estar a executar esta parte das terapias e da massagem uhum, e ser terapeuta, sim. eu também comecei a assumir lá um cargo de maior responsabilidade, Como terapeuta sênior ou mais como manager? mais quase como manager. Ok. Sim, porque eu acabava por ter pessoas que entravam, não é? E acabava quase por ser uma gestão de equipa Uhum, de outras pessoas, também estagiárias. ok. Então acabava, para mim, acabou por ser muito proveitoso, não é? Uhum, E acabou por ser um crescimento muito grande boa. conseguir, ou seja, ter esta responsabilidade de ter que gerir outras situações, Sim. gerir as tarefas, gerir outras pessoas. Dar formação, imagino. E também Sim, sim, acabava sim. por dar formação, ou seja, eu dava formação de uma forma tão inconsciente que mesmo quando, passado alguns anos, quando eu decidi dar de facto agora formação, Uhum. eu achava que, será que eu tenho capacidade para dar formação? Ah, E depois pensava assim, mas já já dá. dás formação há Pois, muitos anos. pois, olha, imagina. Mas nós olhamos sempre para nós com esse julgamento, Sim, é não verdade. é? Sempre, sempre. E na altura isso foi muito produtivo nesse sentido. Ou seja, inconscientemente eu desenvolvi muitas aptidões que só mais tarde é que eu percebi que as fui desenvolvendo ali, Boa. não é? E independentemente do cansaço, porque levou uma exaustão, foi o meu primeiro, ou seja, a minha o meu primeiro contacto direto com a exaustão real do Ok. que é viver das terapias, Sim. eu saí, nessa altura, na Ok. altura em que eu saí. Ok. Contudo, em paralelo, eu trabalhava como consultora de viagens também. Ok, uau. Ok. Eu trabalhava como consultora de viagens enquanto estava nesse trabalho, Para outra empresa ou como algo próprio? para outra empresa Ok, também, ok. sim. E então aí entrou também esta parte de eu gostar muito de viajar. Uhum, E esse é o grande tema, é o grande conceito do meu espaço, uhum. é o Travel Spa, é o Sim. spa de viagens. E na altura eu estava tão exausta,
desta parte das terapias, estava Sim, muito cansada. E eu decidi fazer uma viagem que eu sempre quis fazer, que foi a Bali. maravilhoso. E quando lá cheguei, Bali, ou seja, estive em Bali, mas também Uhum. estive noutras ilhas, estive na Indonésia, no fundo. E então, daí, aquilo foi tão bom, eu usufruí daquilo de uma forma tão intensa e ver o que estava a acontecer lá fora, Uhum. nós sairmos um bocadinho desta bolha, não Pois, é? E ver o que estava a acontecer lá fora, ver a forma como uma cultura tão distante. E eu sempre tive muita curiosidade com a Indonésia, exatamente pela questão de como eles vivenciam a uhum. massagem, Sim, não é? E ver aquilo despertou-me algo que foi, por que não? Por boa, que não tentar trazer um bocadinho disto das culturas para cá? boa. Na altura saí do trabalho de onde estava e ainda fiquei ali um bocadinho perdida, confesso, durante uns meses, porque eu não sabia muito bem o que é que havia de fazer. Se havia de trabalhar para outras pessoas, se havia de abrir o próprio espaço, se havia de ser prestadora de serviços. E eu acho que em dado momento isto acontece-nos muito, que é Sim. para onde é que eu vou agora? Pronto, aí há duas coisas, temas importantes que eu quero falar. Uma é este, que é também, pronto, tu viste aquela experiência de ir a Bali, né? Eh, eu não há muito fui ao torneio internacional, que já falamos um bocadinho. Muitas pessoas têm me perguntado assim do género, já aprendiste muitas técnicas e não. Eu diria que o que mais aprendi não tem que ver com Com a técnicas ou técnica. nada, mas tem que ver muito com isso, com romper a borbulha. Em Uhum. definitiva, eram quase 300 pessoas a fazer o teu trabalho, cada uma à sua forma, cada uma ao seu jeito. E eu acho que quem vive aqui, quem trabalha aqui, ainda mais como tu, que acabou o estudo e foi diretamente a trabalhar, às vezes fica como que o wellness ou o conceito de massagem acaba sendo só um, Uhum. que ainda mais e que acaba sendo ainda mais o do spa, que é o mais estricto, um bocadinho que falamos em relação a Sim. estricto, eh, por protocolos e assim. E então, sim, eu acho que é uma coisa que acontece muito e que depois, pronto, não sei se é para falar disso aqui ou não, mas também quem trabalha para outros, dependendo do lugar e assim, ou incluso como independente, às vezes também o pago não é muito bom em Portugal. Uhum. E isso também não ajuda a ideia de. A evolução Exatamente, da área em da área. si. E depois há outro tema que é o burnout ou cansancio global em quem trabalha no wellness, que a- acaba sendo um bocadinho como contraditório, Contraditório. né? Mas também é uma coisa que acontece muito. eh, nos, pronto, eu posso falar um pouquinho da minha experiência no spa, que acaba sendo algo muito também exigente, exaustivo. Sim. Eu também já trabalhei numa loja de massagem, onde acabava sendo 8 massagens por dia, o que era uma loucura, isso era uma máquina de massagem. E acho que só como independente, entre aspas, porque eu sou parte independente agora e também estou a levar aquele ponto, que podemos tentar encontrar aquele ponto meio no Uhum. trabalho. Mas como foi para ti depois ir à procura disso? Porque imagino que começaste um bocadinho a ser independente Uhum. e também imagino que como independente uma tem aquela coisa, não, tenho que começar, não posso dizer que não, porque não sei se vou a ter depois. Sim. Como se maneja um bocadinho isso? Posso dizer que esse foi um dos maiores desafios, possivelmente, que eu senti, porque eu também já trabalhei como tu, Uhum, atender 8 clientes, às vezes mais, sim. e o meu cansaço veio daí, Uhum, exatamente, a minha exaustão veio daí, mas esse, juntamente com outros, é um dos grandes desafios, que é quando nós começamos a trabalhar por nossa conta, não é? A ser independentes, nós sentimos uma responsabilidade e um peso imenso de fazer acontecer. sim. E junto com o fazer acontecer vem o medo. Uhum, Então eles andam sempre a par um do outro. E o medo acho que é um dos maiores condicionantes para quem trabalha com terapias, porque faz com que não se aproveitem oportunidades. uhum, E uma das maiores oportunidades é exatamente nós mostrarmos o nosso trabalho, pura e simplesmente. pois. Não é? É tão simples quanto isso. Mas o facto das pessoas terem medo de se mostrarem tem a ver com o facto de terem medo da crítica. Sim. E eu senti muito isso também no início, esse peso de querer fazer e como é que eu agora vou gerir o tenho que tratar da minha saúde, não quero cair novamente naquilo, Claro, mas eu preciso trabalhar e preciso de clientes e arranjar clientes. E eu caí no erro como toda a gente cai. exatamente. Caí no erro.
caí nesse erro de, não, eu tenho que continuar a trabalhar muito. E assim foi. Pois. Eu depois decidi, de facto, abrir o espaço. Ok. Eu não cheguei a trabalhar por conta própria, ou seja, eu não cheguei a trabalhar para outros, novamente a fazer serviço, a fazer Sim. prestação de serviços. Eu decidi que ia abrir o espaço. E foi aí que voltou a ideia de por que não conciliar duas áreas que eu tanto gosto, que são as viagens e a massagem. Boa. E então, por que não unir e criar um espaço onde cada massagem tivesse a temática, tivesse o nome de uma viagem Sim. e de alguma forma, de uma forma mais simplificada, como é óbvio, tentarmos trazer um bocadinho daquilo que é cada cultura. Boa. Ou seja, através da técnica, ou seja, através do aroma, ou seja, através da música, Boa. e tentar que a pessoa experiencie um bocadinho de cada massagem. E assim foi. Esse processo da abertura do espaço também é um processo muito desgastante. Sim. Olha, Muito. que bom que fizeste essa pausa porque quero falar disso, do processo de empreender, de dar o salto, de Sim, tomar a decisão e dizer, ok, vou a pedir um empréstimo, já sei um banco, já sei a quem tenha que ser, para crer em o que estou a pensar e fazer. Como foi esse processo? Pronto, tu tens alguma estrutura em marketing, não sei se fizeste realmente uma análise de mercado, planificação de organigrama, de como vai ser a distribuição jerárquica da empresa, os KPI. Tens alguma noção mais ou menos de fazer isso antes de começar a empresa ou foi, vamos lá? meio-meio. Ok, Talvez meio-meio. Eu sou uma pessoa muito analítica, ok. ou seja, eu tenho aqui os dois lados. Mas eu gosto sempre de estar muito bem informada. Boa. Questiono muito, estudo muito e tento perceber as coisas. E de facto eu não sou uma pessoa que vai de cabeça e que seja o que tiver que ser. Ok, Não, eu gosto também de saber onde é que eu estou a pisar, qual é o boa. terreno que eu estou a pisar. Uhum. E na altura, quando eu decidi sair do meu trabalho, eu tinha uma almofada financeira também criada. Boa, boa. Pronto, isto é muito Sim, importante. sim, sim. Ou seja, eu sinto que há muito receio de falar sobre dinheiro nesta área. Sim, Os terapeutas têm muito esta dificuldade e têm dificuldade também em pedir ajuda para sim, perceber sobre isso. sim, concordo. E acho que quando se passar esta barreira, nós conseguimos todos, vamos conseguir prosperar muito mais. Sim. E Pronto. deixa-me só dar um entre parênteses, que a parte financeira também é para quem trabalha independente. Ou seja, não é só para quem tem uma empresa. Ou seja, quem tem o seu próprio gabinete, quem aluga o seu gabinete, tem que saber bem quanto está a gastar no gabinete, quanto está a gastar em materiais, quanto está a entrar, quanto está a invertir em marketing. Estou a investir em marketing ou não? Como estou a tentar captar clientes? Estou a dar descontos ou não? Ou seja, o registro geral dos teus gastos, dos teus ingressos, dá-te uma ordem que te permite depois crescer. Ou seja, acho que a parte financeira seja qual seja a profissão, neste caso do wellness, mas massagem, pilates, yoga, o que seja, é fundamental, É né? fundamental, Sim, sim, sim. E eu acho que nós perdemos-nos muito aí, sim. nesse campo. Uhum. Mas quando eu decidi empreender, eu também não tinha bem a noção disso tudo. Ok, Confesso, sim. eu também não tinha. Eu tinha era pés bem assentes na terra. Boa. Eu já tinha a minha almofada financeira criada, não na totalidade, como é Uhum. óbvio, Sim, porque depois entra aquela parte em que derrapa tudo, ou pois, seja, foge completamente o controle daquilo que tu estás a imaginar. sim, Isso acontece e acontece, é muito comum. É raro até vermos, falarmos com alguém que isso não aconteça. sim, Mas eu tinha, por um lado, essa segurança. ok. E quando eu depois decidi que, ok, vou empreender, vou arriscar, Uhum. é uma decisão um bocadinho na fé. Sim, claro, Essa claro, parte é uma decisão um bocadinho na fé, que é agora. sim, Eu vou arriscar. Tens certezas? Não, pois. não Nunca tenho. vais a ter. Nunca vais a ter. E depois há outra questão, que é uma profissão que sempre foi muito desvalorizada. Uhum. E quando tu dizes, eu vou abrir um negócio disto, atualmente acho que já não estamos a sentir tanto isso, mas há 11 anos, neste caso eu abri o spa há 7 anos, Uhum. mas há 7 anos atrás, o mais comum era, ui, Pois, pois, o que é que ela vai fazer agora? sim, pois, Ainda mais quando eu dizia assim, eu quero que sejam massagens, eu quero trabalhar com massagem, pois, só com massagem, mas não vai ter estética, e não vais ter unhas, pois. É, não porque vais todo ter mundo fala. unhas, não, Não. não.
Mas inicialmente eu caí ali, não vou dizer que caí no erro, é aprendizagem. Sim, Eu tive estética também. ok. Eu continuei a trabalhar com estética. Concordo contigo, se calhar não é um erro, porque também estavas a começar, estavas a aprender, não. O medo de não ter E, clientes. exatamente, também isso dá-te um suporte, se calhar. Sim. O problema é que depois pode ir só para lá ou assim, não sei. E eu Olha, tive esse problema. Sim. pois, tinha uma pergunta aqui, falaste 7 anos atrás, foi pré-pandemia? Eu abri o SPA em agosto de 2019. Ou seja, Já estava a pandemia? Ou não? não a pandemia começou-se a falar Ah, em dezembro, dezembro de novembro, 2000. dezembro. Ah, tens razão. Foi, não foi? Não me lembro. E acho que foi em março de 2020. Ah, tens razão, tens Acho, razão. acho que sim, acho que Ok, foi ok. isso. Mas Pronto, sim, eu abri e apanhei a pandemia. pronto, a dizer isso. Muito rápido. Pois, quanto demoraste em dizer, ok, vou e abrir a loja? Hum, Desculpa, de- lá, agrego mais algumas perguntas disso. Alugaste um espaço já montado, reparaste um bocadinho, montaste tudo, como foi esse processo? eu aluguei um espaço que Hum, tivemos que fazer todas as obras. Ok, uau, Tudo. uau. Tive a ajuda da minha família, Uhum, felizmente. uhum. E posso-te dizer que se não fosse isso, tinha que ter investido muito mais dinheiro. Bom, imagino. Porque a parte As das obras. obras é muito, muito. E mesmo assim foi caro, Sim, sim, claro. sim, claro. Mesmo assim foi caro, mas eu ter tido essa ajuda foi Fundamental. fundamental, exatamente. Bom, E foi fundamental também para ganhar tempo. pois, Porque num espaço de 2, 3 meses, se não estou em erro, 2, 3 meses eu consegui abrir o espaço. ok. Quantos gabinetes tinha o espaço quando abriste? Continuo a ter os mesmos ainda Ok, hoje, 3. 3. Exatamente. Um era o teu, imagino, Sim, eu e tenho a os minha outros sala dois. preferida. Ok. Tenho a minha sala preferida, é verdade. Mas tenho 3, depois tenho um espaço exterior, Uhum. tenho uma zona também, nós chamamos a área do chá, onde a pessoa pode repousar ali um Que tenha bocadinho. vista ao Tem a exterior vista, também, sim. exatamente. Tem a zona da recepção também. Tem alguns espaços mortos, digamos assim, Aham. que hoje em dia, se eu fizesse novamente o projeto, fazia o projeto completamente diferente, Ok, mas isso pronto, mas. faz parte. Sim, sim, sim. Mas o facto de ter feito o projeto, nós brincámos muito a dizer que é fazer projeto a merceeiro, Ok. que é pegar num papel e desenhar qualquer coisa, vai ficar assim, Ok. e não pensar, Pois. sabes? Não pensar A forma em estratégica de a distribuir o forma espaço. estratégica, sim, Ok. a forma, e uma coisa para mim muito importante, que eu penso muito hoje em dia, a jornada do cliente. Ok. A experiência do cliente quando entra até o momento em que sai. Percebi. E eu penso muito nisso, mas Hum. quando abri o SPA há 7 anos atrás, eu já pensei nisso, porque o SPA hoje em dia continua a ter uma forma orgânica de acontecer lá dentro. Uhum. E eu já tinha pensado nisso, até porque quando na altura estávamos a fazer a obra, tu vais pôr isto assim porquê? E porquê? Faz assim que é mais simples. Pois. Se não é assim que eu quero. Que é difícil é lidiar com as opiniões de todo mundo, né? Muito, Pois. muito. Pois. Digo-te, quando na altura das obras foi um desespero. Todo mundo era chefe de Stress, obra e sim. é um stress. E eu fiz obras recentemente e foi igual. Pois. É muito stress, é muito Uau. estressante. Mas quando tu não sabes sequer o que estás a fazer, não é? Sim. Primeiro estás a lidar com o processo todo das obras, estás a lidar com a abertura de uma empresa, Sim. estás a lidar com como é que eu vou promover isto, como é que eu Uhum. vou trazer clientes. Isto vai dar certo, não vai dar certo, não é? Tem que fazer menus, tem que. Sim. Tudo, tudo, Tudo. tudo. E tu, no meio disso tudo, é muito estressante. Pois. Pois, olha, pronto, vamos lá então, vamos lá. Pronto, eu sei que fizeste obras não há muito, mas o conceito imagino que mantém-se mais ou Mantém-se. menos igual. Nem sequer quero falar da pandemia, imagino que foram tempos muito difíceis. Muito. Pronto, vamos falar um bocadinho, tem que ser, né? Mas mantuviste Sim, aberto um bocadinho, atendiste com pronto. imagino, com máscara e assim, né? Exatamente. Eu acho que é importante falar disso, Sim, sim, sabes sim. porquê? E aqui eu tenho que dizer uma coisa muito importante, que eu acho que eu consegui manter, de facto, o negócio aberto porque eu estava a trabalhar sozinha. Ok, Porque se calhar se eu já tivesse equipa comigo, eu não sei como é que tinha gerido aquilo. pois, que pagar aqueles salários e assim, Sim, não é? sim. Por isso, se calhar teria sido um desafio muito maior, ou se calhar tinha sido até ali o fim, não Sim, sei. sim. Porque eu tinha aberto uns meses antes a porta, não é? Ou Uhum. seja, tinha aberto espaço uns meses antes e de repente começou-se a ouvir falar da pandemia e eu naquele processo todo de começar,
E entretanto, tivemos mesmo ali o lockdown, não é? Ou Sim, seja, fechámos completamente e eu trabalhava sozinha, pronto, fui-me aguentando, não é? Também houve alguns apoios na altura por parte do Estado, ok. mínimos, Mais mas alguma coisa ok, ajuda, sim. ajudou. Depois era preciso negociar também com fornecedores, com as rendas, Claro, tudo isso, pronto, houve ali aquela flexibilidade, mas mesmo assim eu boa. continuei a Pois pagar sim, as claro, coisas. claro. Depois, quando voltei novamente, quando reabrimos todos, Uhum, né? Foi aí que eu notei uma das maiores tendências que foi, ok, o que é que está a acontecer? Este boom. Eu uhum. tive um boom Sim, no meu claro, espaço de pois. procura pelo bem-estar, ou seja, de procura por relaxar, ou seja, as pessoas estavam estressadas, as pessoas estavam tensas, as pessoas queriam viver novamente. Sim. Houve ali um boom que, ok, o que é que está a acontecer aqui? Isto, alguma coisa, vamos caminhar para algum lado. Oh, eu acho que atualmente o wellness acaba sendo um dos wellness em geral, como um dos negócios a nível mundial mais que mais lucros está a gerar. Ou seja, Muito. a tecnologia, claro, e não sei o quê, mas o wellness entrou a gerar trilhões, não sei o quê, a nível mundial. E eu acho que, pronto, que a pandemia que trouxe tudo isto de mal, Uhum. como disse tu, trouxe depois esta vontade de voltar a viver, de nos cuidarmos, de dar Experienciar. um tempo para mim, de experienciar exatamente. Pronto, vamos então a falar um pouquinho mais do conceito do spa. Já falaste um bocadinho de que a ideia é que as pessoas possam viajar dentro do spa, né? Fala-nos um pouquinho do menu, se calhar de como é esta transição desde que a pessoa entra até que sai, daquela zona de pós-massagem que também tens. Se calhar por estar ligada mais a esta área também do marketing, eu quando construí o espaço e o conceito, eu tive uma preocupação muito grande com o marketing, desde o início. Uhum. Coisa que normalmente é ao contrário. Sim, é verdade. Por aquilo que eu vejo, muitos terapeutas, depois de já ter o espaço aberto, é que buscam entender isto. Eu, talvez, como já tenho a experiência, não é, anterior de ter estudado, essa foi uma das minhas maiores preocupações, foi definir um conceito, Boa. definir uma marca, Uhum. e o que é que isto vai representar para quem me busca. E então a ideia era relaxar é a nova forma de viajar. Esse é o Boa. nosso slogan. Boa. E depois, como subtítulo, é viajar sem sair do lugar. Maravilha. Pronto. E então eu sempre tive essa preocupação de passar uma imagem, passar um conceito para as pessoas, elas saberem aquilo que vinham buscar. Uhum. Mas aquilo no início não funcionou, Ok, porque boa. as pessoas não entendiam, não Ok. estavam a entender, era uma coisa nova, era uma coisa Sim, diferente. Então as pessoas continuavam a buscar o serviço da estética, continuavam a buscar as massagens modelantes, imagino. porque eu também tinha já clientes que vinham do meu trabalho anterior que buscavam isso. Sim. Mas eu não desisti, eu continuei a insistir naquilo. E foi daí que, desde o início, que surgiram os primeiros pequenos vídeos. Eu Boa. pegava no meu telemóvel, com uma qualidade péssima, que às vezes ainda vejo esses vídeos, e no outro dia eu estava a ver, e filmava o pormenorzinho do chá, Ok. filmava o pormenor da flor, a marquesa, eu a preparar qualquer coisa. Ou seja, eu já tinha essa preocupação, Sim. sabes, de trazer isso e de postar isso. Uhum. As redes sociais do meu espaço começaram a trabalhar mesmo antes de eu ter o espaço aberto. Uau, boa. Eu já estava, publicava qualquer coisa, suscitava a curiosidade do que é que ia acontecer, que ia Sim. abrir o espaço. E daí veio essa questão também desta preocupação pela experiência. Uhum. Sempre tive essa preocupação por provocar uma experiência nos outros. Boa. E, hum, e para mim a experiência não tem a ver com o facto de tu servires um café todo bonito, todo XPTO. XPTO. Exatamente. Para mim a experiência não tem a ver com isso. Para mim Uhum. a experiência tem a ver com aquilo que a pessoa vive. Boa. De facto. Uhum. Claro que ver um café todo XPTO é uma vivência, é uma coisa bonita, é instagramável, que também Sim. nos interessa. Claro que sim, mas e dentro? Uhum. O que é que despertou? O que é que viveu em relação à massagem? Boa. Porque a massagem é o cerne ali, Sim. não é? A massagem é muito o cerne. Pois todo o resto é um ecossistema que funciona à volta, não é? É a É assim. experiência, é isso. E, hum, e então, desde o início, que eu tive essa preocupação de criar uma percepção, Uhum. o posicionamento. Agora, isso não funcionou no início, Pois. claro que não funcionou, mas eu insisti, fui melhorando, fui afinando e eu preocupava muito em ouvir, em entender o que é que as pessoas me diziam. Boa. E as pessoas muitas vezes diziam assim: Ai,
não sabia que vocês faziam isso, eu não sabia que tu fazias isto. Ai, olha, não sabia, ai que interessante, ai que giro, não sei. E a mim só me ecoava, não sabe, não Não percebe, sabe, não pois. conhece. Não está a Porquê? receber a mensagem, Porquê? A exatamente. mensagem não está a funcionar, a Sim. comunicação não está a funcionar. Uhum. E eu comecei a tentar entender mais diretamente e começava a fazer perguntas. E isto é muito importante. Bom. Façam perguntas, ouçam, Uhum. façam perguntas. Os clientes dão as respostas. As pessoas dão-nos as respostas e nós só temos que ouvir e estar dispostos a mudar, muitas vezes, Pois. ou a melhorar. Uhum. Mas muitas vezes temos que mudar. E as pessoas são muito céticas nisso. Eu tive que mudar muitas coisas que eu dizia assim: não, mas eu acredito nisto desde o início, não posso mudar. Tive que mudar, Teve que mudar, pois. tive que mudar. E ainda bem que mudei. E muitas vezes custava. E custa também. E custava também ouvir críticas, por exemplo, não é? Custa Claro. sempre. Sim. Mas muitas vezes nós temos que pegar nisso e perceber o que é que eu posso fazer com isto, onde é que eu posso melhorar agora isto. E o menu foi sendo isso, respondendo à tua questão. Exato. O menu foi muito isso, foi sendo moldado constantemente. Ok. Até que eu cheguei a uma conclusão muito própria, que é, e por que não? Se o Travel Spa é um espaço de experiências e de viagem, por que é que o meu menu não pode ir mudando? Pode, Pode, claro. pode. Sim. Hoje em dia eu mudo o menu num sentido muito estratégico. Ok. Ainda recentemente mudei o menu num sentido muito estratégico. Fiz até uma estratégia bastante arriscada. Mas não tiro ali, ou seja, há algumas massagens que são massagens principais Uhum. que tudo roda à volta delas. Ok. E depois eu vou criando experiências sazonais, experiências mensais, que as pessoas podem experimentar, viagens do mês, nós chamamos a viagem relaxante do mês, Ok. que a pessoa pode ir experienciando e depois desaparece. Ok. É como tu fazes uma escapadinha. Sim. Boa. Mas tenho sempre aquelas massagens mais, que são as massagens fixas de menu. Uhum. Agora, se o menu vai mudando, vai. E vai mudando porquê? Pelas necessidades atuais das clientes Uhum. e pelas necessidades, ou seja, por aquilo que o mercado também, para onde o mercado está a caminhar. Boa. É importante nós termos esta capacidade de nos moldarmos também. Se fizer sentido para nós, para mim faz. Boa. Acompanhar algumas das tendências que estão a acontecer. Sim, faz sentido. Faz sentido também, acho que sim. Olha, que interessante. Não sabia nada disto. E pronto, eu gosto e pronto, recolho aqui algumas coisas, principalmente a ideia de não se fechar a uma ideia. Acho que isso também é muito importante, porque eh, todos estamos aprendendo no caminho, né? Nadie faz sabendo o que está a fazer ou sabendo tudo o que está a fazer. E depois, muita coisa é o que nós queremos que vai acontecer e outra coisa que acontece que geralmente muito diferente. Pronto, hoje Travel Spa está localizado aonde? Com as tuas redes sociais aonde? Se as pessoas te quisieran contactar, te ligam, enviam um DM? Uhum. Quais são as redes sociais que tens? Como é isso? Sim, nós estamos situados em Barcelos. Uhum, O nosso Instagram é travel.spa. uhum, As pessoas podem ver lá todo o nosso trabalho. Temos também Facebook, uhum. mas são as únicas redes que utilizamos. Ok. Eu foco muito no Instagram. Uhum. Mas não é o único canal que eu uso para comunicar. Ok, Mas isto já estamos a falar de uma questão mais estratégica de negócio. ok, Eu perfeito. uso muito, eu não tenho problema em partilhar. Ok, Eu comunico muito através de newsletter. Para mim é um canal ok, uau. muito forte. Uhum. E comunico até na minha marca pessoal também muito por newsletter. Boa. Mas o SPA, essencialmente, o nosso trabalho pode ser visível mais pelo Instagram. Eu Ok. invisto muito no Instagram constantemente para promover e para comunicar o trabalho. Sim. Um, Olha, deixa eu só perguntar aqui uma coisa que incluso é algo que eu não faço, que eu sou consciente que se calhar tenho que começar. Por que não o TikTok? Eu sei que a resposta rápida é há uma faixa etária, né? Acho Não. que... Para mim, isso não se aplicaria. Ok, uau. Sim. Pronto, se calhar a minha desculpa, porque eu não uso, eu não... Tentei publicar algumas coisas, a verdade é que é uma rede social que eu não uso, então também não entendo Isso. muito, mas parecia ser que é a rede social agora mais ativa Uhum. e estou-te a perguntar isto porque é algo que se repite, que as pessoas ficam um Exatamente. pouquinho em Facebook e no Instagram e não dão o passo seguinte ao Exatamente. TikTok. Sim, é uma questão muito interessante. Nós temos site também, desculpa, não referi. Tá. Pronto, Sim, já é quase sim. tão assumido, Pois, mas também exatamente. temos o site. Ok. Mas
a questão do TikTok vai um bocadinho de encontro àquilo que tu disseste, que é eu também não uso. Pois. Mas o Travel Spa tem TikTok. Ok, uau. Eu criei uma conta já há algum tempo, Boa. mas está parado. Pois, é isso. Agora, se é uma plataforma que eu pretendo vir a trabalhar, talvez. Não digo que não, até porque o nosso público-alvo do SPA é um público mais jovem. 30 e poucos. 30, são 40, Ok. pronto. Claro que depois há sempre ali Sim, 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 público, mas sim. é uma faixa etária que se centra muito aí. Ok. Porque eu tenho uma mensagem muito específica. Pois. A minha mensagem vai muito específica para. Além disso, o conceito que eu trabalho no SPA é um conceito também que leva a esta questão muito de, não é? De quem quer experienciar, quem Sim. quer. Pronto, então acaba por remeter muito à nossa faixa etária, Sim, digamos claro. assim, Sim, não é? sim. Mas de facto é o meu target, é o meu Ok, público, é a percebi. nossa faixa etária. Perfeito. E então a comunicação no TikTok não está excluída exatamente por causa disso. Ok, sim. Pode vir a ser uma plataforma interessante. Sim, sim. Para já trabalho o Instagram. Confesso que o Instagram nos últimos tempos me começa a deixar um bocadinho. Ou seja, as mudanças todas do algoritmo Sim, é complicado porque tu decides seguir tendências sim. e nisso eu não as sigo. Uhum. Ou então tu continuas a insistir naquilo que tu fazes e eu sigo muito a minha linha própria. E claro que os resultados não são tão Não sou. rápidos. É verdade, é isso. É verdade. E que é difícil é seguir a tendência. Sim, Pois, sim, acaba sendo o marketing. Falamos um bocadinho do marketing, sim. que eu também acho que é algo fundamental, mas cada vez mais, eu acho, em todas as áreas. Pronto, estamos a falar agora particularmente do wellness, mas no teu caso, eres tu própria quem trabalha o Uhum. wellness, não sozinha, eu sei. E como trabalhas o marketing em geral? Não a estratégia de marketing, sino que tens um dia para gerar conteúdo, tens conteúdo estrategicamente planejado para os seguintes meses. Este mês quero reforçar a informação de isto, este mês quero isto, ou tenho posts diferentes. Como é um pouquinho a planificação de marketing em geral? Inicialmente eu fazia como toda a gente, como é óbvio, e inicialmente eu fazia tudo sozinha. Ok, igual. Só mais recentemente é que nós começámos aqui a trabalhar mais em equipa, Uhum. não é? Mas inicialmente eu fazia tudo sozinha, sem planeamento. E digo-te que não se prendam também a querer ter tudo planeado. Ainda hoje em dia eu não me prendo a querer ter tudo planeado Sim, também. Sabes porquê? Porque às vezes acabamos por tirar a é verdade. espontaneidade de eu agora aqui tirar uma fotografia a esta flor, não é? Ou a mim ou a Sim, ti e postar. pois, E nos nossos espaços acontece muito isso. sim. Quantas vezes tu não chegas ao espaço, estás a preparar qualquer coisa e de uma forma espontânea aquilo serve Sim, sim, para tu sim. fazeres um vídeo e tu publicares. Está Concordo. fora do roteiro. Uhum. Sim, Mas é o teu trabalho, não é? sim, E tu deves publicar na mesma. E as pessoas prendem-se muito quando nós falamos de planeamento, de marketing, que é essencial, atenção. claro. Mas às vezes estamos a falar já ou seja, de percepção de marca, de o que é que nós pretendemos esta semana atingir, ou às vezes também estamos a fazer tráfego pago, por exemplo, Sim. e pretendemos que X vídeo ou X post tenha uma repercussão. Uhum. Pronto, isso é a parte estratégica. Sim, Mas atualmente nós fazemos mais uma calendarização no sentido de, por exemplo, a gravação do conteúdo. Ainda recentemente fizemos, novamente. Eu tenho o conteúdo todo agora para trabalhar e sim, para o trabalhar, e aí sim, num sentido estratégico, eu vou querer passar uma determinada mensagem. claro. E quero remeter muitas vezes, ou seja, o que eu posto muitas vezes é para ter ou gerar uma emoção Uhum. ou gerar uma ação. Ok, perfeito. Na nossa área, nós trabalhamos muito com isso. Sim, Ou gerar uma ação ou gerar uma emoção sim, nas pessoas. Eu acho que os terapeutas, muitas vezes, os profissionais, ficam tão obcecados com isto do marketing. Como é que eu vou fazer o marketing? Tenho que gravar, tenho que criar conteúdo, que se esquecem exatamente desta espontaneidade. E sim, de ouvir também as clientes, porque muitas vezes tu acabas um atendimento e a cliente diz-te qualquer coisa que é conteúdo. sim, pois. É verdade. Deixa eu só te perguntar agora então, o que achas das minhas redes sociais, sendo assim, mas mais com a tua Sim, noção do sim. marketing do meu? Eu se calhar aí fazia-te uma pergunta que é o que é que tu queres passar para as pessoas? O que é que tu queres que as pessoas pensem sobre o teu trabalho? Pronto, é verdade. Pronto, pronto, exatamente. Para quem não sabe, tivemos uma conversa antes desta pergunta. E tem que ver com isso, tem que ver com transmitir às pessoas que eu sou uma pessoa
tranquila, é engraçada, profissional, que também tento transmitir aquela mensagem, mas que sou uma pessoa que as pessoas podem confiar, que sou uma pessoa que vou fazer um bom trabalho, vou fazer uma boa massagem e que espero depois conseguir beber um café contigo e pronto, e conhecer um pouquinho Exatamente. mais. Eu gosto muito da cercania que eu consigo ter com o meu cliente, o meu paciente, o que Exatamente. seja. Isso também vem um bocadinho do que estávamos a falar, que Sim, é ser terapeuta homem uhum, nesta área. sim, É claro que vocês têm, eu acho que vocês têm de facto um esforço extra, sim. não é? Para conseguir gerar essa confiança. Uhum. Relativamente às tuas redes sociais, foi uma das coisas que me fez querer de facto vir cá e conhecer-te. Imagina. Foram exatamente as tuas redes, porque eu não te conheço. Pois, Então, onde é que eu formei uma imagem de ti? exatamente, é verdade. E eu formei a imagem que tu acabaste de descrever. Sim. Por isso é o sinal, e se calhar era interessante tu perguntares a mais pessoas exatamente isso, Uhum. e não tenham medo de perguntar, volto a dizer, Sim, não boa. é? Uhum. Se toda a gente disser isso, é porque as tuas redes estão exatamente a passar a mensagem que tu queres. Pois. E se elas estão a fazer isso, continua. Sim, Porque é que has de exatamente. mudar? Sim, Até que tu digas assim: eu já não sou esta pessoa, sim. isso aconteceu comigo, Uhum. eu já tive uma imagem que eu disse, eu já não me sinto neste ponto, eu preciso de passar a imagem da pessoa que eu sou neste momento, Uhum. porque eu não acredito nisto. Nós queremos parecer o que Sim, os sim, outros sim. parecem, porque o Uhum. outro está a ter sucesso e tem uma imagem top, Sim, então eu preciso de parecer. Isso mais tarde ou mais cedo cai por terra. Nós não pois. conseguimos sustentar essa imagem. Isso é identidade. Sim. Eu falo muito sobre É isso, muito identidade. Deixa-me agregar uma coisa ali, porque tens razão, por exemplo, eu traspasso esta imagem. Eu, e eu gosto e acredito que eu sou como eu me mostro nas minhas redes sociais. Porque depois é muito importante que a pessoa venha e eu sou aquela pessoa. Porque se a pessoa Exatamente. vem, ok, vai vir, vai fazer uma massagem e depois não volta mais. E a ideia aqui é tentar, pronto, manter as pessoas, né? Então, aquela coisa de ser autêntico com quem tu eres, com Uhum. quem tu mostras que é, dá-te depois a credibilidade para que a pessoa continue a vir. Senão é só um Exatamente. primeiro engagement que não funciona. Exatamente. É uma Isso mentira que é não uma mentira. funciona. Sim, Exatamente. sim, E isso, a nível de negócio, até sim. tirando aqui um bocadinho desta bolha do Uhum, Instagram, a sim, nível de negócio, isto é das estratégias que nós devemos ter mais em atenção. É exatamente. exatamente, ou seja, nós falamos muito de autenticidade, de ser genuíno. E sinto que às vezes a palavra até já está a cair numa banalidade, não é? Uhum, sim. Porque toda a gente quer ser autêntico, mas ninguém é. Pois, todo Não mundo é? O queria ser que é sua ser própria, autêntico? exatamente. Exato, o que é ser Sim, autêntico na uhum, realidade? sim, é muito difícil. É muito difícil, Sim, não é? Ser autêntico é exatamente tu aceitares as mudanças, não exatamente. é? Hoje estou E te bem, amanhã estou adaptando. mal. Sim, Exatamente. Agora, quando falamos de negócio, eu acho que também é preciso nós moderarmos um bocadinho quando falamos de autenticidade. Porque nós não podemos, se nós estamos mal durante uma semana, tu não vais durante uma semana ir para as redes mostrar que estás mal. pois, exatamente. Não Pois, é? Há sim. que também saber dosear um bocadinho isto. E por isso é que eu já falei sobre a autenticidade. Uhum, E hoje em dia falo mais sobre identidade. ok. Por exemplo, as tuas redes sociais é uma identidade. Tu tens uma Exatamente. identidade muito própria. Sim. Tu fazes vídeos mais cómicos, Uhum, não é? E nós olhamos para aquilo e já identificamos. Eu digo-te a emoção que me uhum. transmite, Sim, sim, sim. não é? A ação foi eu estar aqui, Pois. a emoção foi ele deve ser mesmo divertido. Aham, pois. Identifico-me. Sim, Ele deve ser mesmo divertido e parece ser realmente uma pessoa que quer mesmo chegar aos outros de uma forma diferente. sim, sim, sim. E percebia-se romper a bolha também. Uhum. Percebo isso, o romper a bolha. Mas eu acho que é muito sobre isto, é muito sobre a identidade. Sim, gostei da mudança da autenticidade à identidade, porque não saberia a definição exata, mas parece-me que a autenticidade tem que ver mais com único. Uhum. E a verdade é que não. Ou seja, muitos vídeos que eu faço, e uma confissão, se eu vejo de outras pessoas. Ou Claro, todos seja, sim, nós. exatamente. Ou Todos seja, nós. não estou a pensar e criar o meu próprio conteúdo todos os dias. Claro que eu agrego algumas coisas, eu vejo um vídeo e falo, eu faria isto, percebes? Claro que E sim. vem ali a tua identidade dentro disso que tu conseguiste captar. Então, acho que o grande problema da palavra autenticidade, como dizias tu, que está um bocadinho ali banana, tem que ver com isso, que todo mundo está a tentar ser o seu próprio, quando eu acho que as próprias redes sociais fazem tudo o contrário. Todos que sejam iguais, percebes? Exatamente. Então acho que fica um bocadinho ali É difícil. mesmo isso. Por isso é que eu acho que é importante. Eu faço isso na Uhum. parte das mentorias. Vamos lá agora, sim, sim, sim. Exatamente. Que é a parte de
e às vezes as alunas até dizem: eu tenho que responder estas perguntas todas, espécie um questionário. E sobre identidade. Pois. Porquê? Porque como é que nós extraímos? Lá está, autenticidade e identidade não é a mesma coisa. Sim. E tu depois de perceberes, porque eu posso-te dizer, e eu sinto muito isto, e senti isto na pele, a maioria dos profissionais e dos terapeutas têm tantas dúvidas sobre o próprio trabalho que Uhum. muitas vezes perdem a identidade pelo caminho. E é difícil comunicar se tens dúvidas. Pois. Exatamente. Se tu tens dúvidas, tu não sabes a tua identidade, tu não consegues comunicar, tu não consegues definir o teu público, para Uhum. quem é que tu estás a falar, isso Sim. até antes, tu Uhum. não defines para quem estás a falar, tu não consegues comunicar. Exatamente. Se tu não comunicas, redes sociais, não vai passar a mensagem certa, vais Uhum. atrair clientes que, Insetos. Sei, pronto, sei, 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 sei. clientes que não são os clientes que tu queres e te identificas, Uhum. muitas vezes atrás clientes que pagam mal e Uhum. entramos naquele ciclo que já todos nós conhecemos. Exatamente. Não, os meus clientes não pagam, os meus clientes reclamam, os meus clientes não têm a agenda como gostaria de Sim. ter. Ou seja, e as pessoas não entendem que o problema está ali Está atrás. atrás. Sim. Olha, pronto. Vamos para as mentorias. Em, travel level. Level travel. Spa Level, Spa level, sim, é a desculpa. mentoria. Spa level. Que até onde eu sei tem categorias. Uhum, E pronto, sim. vamos aí falando uma a uma. Quero que expandas um bocadinho a explicar um bocadinho como nasce esta ideia Uhum. e pronto, depois, claro, tentar ir definindo uma a uma das categorias que tens. Exatamente, pronto. Como é que isto surgiu? Uhum. Surgiu exatamente da minha própria necessidade de evolução e crescimento Uhum. e de começar também a ser contactada por outros profissionais, às vezes aquela conversa banal de "E como é que tu fazes isto e como é que fazes aquilo?" Muito pelas redes, ou Uhum. seja, muito pelo trabalho que eu fui desenvolvendo nas redes. Sim. E daí eu comecei a pensar, por que não? Nós não sabemos tudo, estamos sempre num processo de crescimento, mas eu estudo muito e também fazia muitas mentorias e fazia muitas formações e eu pensei, por que não tentar ajudar outras pessoas também? E eu não comecei pela mentoria, eu comecei por fazer um curso que se chamava A Arte da Experiência. Ok, uau. Comecei por um curso e que no fundo a mentoria foi quase o curso, mas em acompanhamento. Perfeito. Isto porquê? Porque lá está, nós temos que arriscar também. Sim. Eu não tinha todas as respostas quando decidi preparar o curso. Uhum. E foi uma altura muito desafiante, 3 meses para preparar o curso, gravar tudo. Aí já tínhamos aqui esta estrutura montada do vídeo Ok. também. Não a empresa de vídeo, mas a estrutura montada, já Sim. filmávamos, etc. Já tens o material, tudo e assim. Exatamente. Uhum. E isso ajudou muito. Claro. E depois eu também tenho facilidade na parte da comunicação, preparar roteiros, etc. Consegui até fazer aquilo de uma forma rápida. Então eu lancei o curso, fiz um lançamento, Uhum. tivemos 13 alunas, se não me engano. Ok, uau. Sim, e o curso basicamente era a arte da experiência, era mesmo, ou seja, desde que a cliente nos contacta até ao pós, ou seja, Sim. passando pelas vendas, pela comunicação, pelo posicionamento, pela identidade, pela Não é construção só de uma massagem serviços. isto. Exatamente, não é só uma massagem. Mas eu senti que o curso era muito. Acabava por ser redutor, no sentido que não havia um acompanhamento. A pessoa consumia o curso e eu, por mim, falava que eu também consumia cursos e sentia a necessidade de explorar mais e de ter acesso a. Uhum. E em conversa com outras pessoas, com alunas, etc., as pessoas diziam que realmente gostava de perceber melhor, aprofundar mais. Eu pensei, por que não criar a mentoria? Boa. E assim foi. E criei a mentoria inicialmente com 4 meses. Agora são 6 meses, Ok. mas inicialmente com 4 meses. E basicamente a pessoa percorre esse percurso, ou seja, desde nós analisarmos em que ponto está o negócio, estamos a pegar nele neste momento, analisarmos em que ponto aquilo está, até depois passarmos para a parte de redes sociais, posicionamento, marca, identidade, definir tudo isso, passando pela parte das vendas também, Boa. estratégias, ou seja, passa por muita coisa. Sim. Não passa pela parte prática de massagem, Uhum. mas eu também vou aos espaços das minhas alunas se for necessário. Boa. E ainda esta semana fui ao espaço de uma aluna. Para quê? Porque ela vai fazer umas obras, umas pequenas obras, e vai mudar o espaço. Ok. E eu gosto também de acompanhar esse processo. Se eu puder ajudar, eu também ajudo nisso. Ou seja, nós percebermos que é uma cortina de uma cor diferente, um Sim. tapete, a preparação da marquesa, as cores, Uhum. a música durante um ritual, um aroma, tudo isso faz a diferença. E Sim. se nós estamos a construir tudo,
Isso também faz parte Sim. dessa construção. Boa. Pronto, e atualmente o programa tem 6 meses, neste momento está fechado, Ok. porque eu estou a fazer os meus acompanhamentos, é um acompanhamento individual, Sim, não claro. é mentoria de grupo. Já muita gente faz mentoria de grupo, para já eu ainda não senti isso. Eu prefiro ter poucas alunas, poucas pessoas em acompanhamento e conseguir de facto acompanhá-las. Boa. Porque eu tenho outros projetos fora Sim. disso. E então não me sentia também capaz, e para preservar também a minha saúde e o acompanhamento, prefiro individual, poucas pessoas individual. Atualmente tenho também um diagnóstico de negócio ativo, Boa. que é algo muito mais simples, em que a pessoa também responde a um questionário, para nós entendermos qual é o ponto de situação, o que é que está a travar, o que é preciso melhorar, como é que tu podes agora avançar. Claro que é algo mais simples, há uma sessão de 1h30, há um plano de ação entregue, Sim. mas para também responder às vezes a pessoas que pedem uma ajuda mais pontual e não seria justo às vezes colocá-las numa mentoria de 6 meses, Sim. porque até também a nível financeiro entendo que não seja para todas as pessoas, claro, é um salto grande, Sim. mas também o proveito é maior. Claro. Sim. Mas pronto, tenho também o diagnóstico de negócio e lanço também a minha newsletter, porque eu adoro escrever. Boa. Adoro Muito bom escrever isso. e Vou me subscrever. Eu não sabia que tinha essa newsletter. tenho a Imagina. newsletter, chama-se Sim. Inside Wellness. Ok. Então, todas as semanas, às quintas-feiras, sai uma newsletter com tendências, com o que é que está a acontecer no mercado, Boa. como é que os terapeutas podem aproveitar isso, o que é que, pequenas dicas, situações do dia a dia, situações que às vezes também acontecem comigo, ou seja, os temas são variados. Boa. Mas a ideia é trazer reflexão, é trazer também abrir aqui um open mind um Exatamente. bocadinho Sim, sim, sim. e ajudar, e às vezes mandam mensagens a dizer, olha, li a tua newsletter e fiquei a pensar e realmente agora olho para o que eu estou a fazer, se provocar reflexão nos outros. Essa Tá. newsletter gratuita, que é uma Sim. newsletter gratuita, para mim já vale a pena escrevê-la. Perfeito. E tu tinhas-me perguntado sobre o planeamento e eu Sim. acabei por fugir um bocadinho aí à questão. Ia para lá. Exatamente, acabei por fugir à questão, mas sim, para umas coisas eu uso planeamento. Pode ser mensal, pode ser semanal, Semestral. Ok. trimestral Ok. também. Por exemplo, a newsletter eu fiz, ou seja, fiz o planeamento dela e num dia, foi uma segunda-feira, escrevi a newsletter até setembro, por exemplo, Boa. e ela já Boa. está a sair desde Quanto junho. gostas de escrever? A escrever. Mas sim, há fases em que eu dedico um dia para trabalhar sobre alguma coisa. Cada vez sou mais disciplinada nisso. Sim. Eu já era, mas cada vez sou mais, porque eu preciso dividir o meu tempo por blocos de tempo Pois. para dedicar a cada projeto. Dedicar ao Travel Spa, agora vou trabalhar para o Travel Spa, Sim. agora vou trabalhar exatamente para a minha marca pessoal, ou assuntos externos, ou para a nossa empresa de audiovisual, por exemplo. Ou seja, eu preciso dividir blocos de tempo e aprendi Pois. isto num livro que era o Hábitos Atómicos, É esse. exatamente, e que me ajudou, eu adoro ler também, e que me ajudou muito a pensar dessa forma, que é realmente, senão nós não aguentamos. Pois não. E eu cheguei à minha segunda exaustão extrema exatamente por causa disso, de não ter organização. Eu que sempre Pois. fui muito organizada, cheguei a um ponto de desorganização e de trabalho intenso e atender muito no Sim. spa. E foi quando eu decidi reduzir o tempo no spa e começar a fechar mais blocos de tempo para trabalhar nos outros projetos e Boa. ter mais paz de espírito. Pois. Sim. Olha, muito bem. Ficou-me só uma dúvida em relação aos níveis do Spa Level. Não sim. sei se os 3 níveis estão dentro dos 6 meses. Sim, tudo está dentro. Perfeito. Ou seja, nos 6 meses nós trabalhamos todos os níveis. Perfeito. Pensava que podias escolher qual das mentorias querias. Percebi. Ou seja, há uma mentoria, ou seja, a mentoria é de 6 meses, é a mesma, mas dentro da mentoria nós temos ali um percurso, que até são os elementos da natureza, Aham. nós temos esse percurso, mas imagina, se alguém chega até mim que já passou um dos percursos ou não, necessita de ajuda nesse percurso, mas necessita de muita ajuda nos outros, Sim. nós trabalhamos sobre aquilo que é necessário Perfeito. incidir. Sim, Perfeito. é sempre personalizado aquilo que a pessoa Ok. necessita, Pois, claro. o benefício de ser 1 a 1, né? É, 1 a 1 é exatamente esse. O trabalho é muito mais completo. Perfeito. Olha, agora já sei porque puxei tanto para que vires aqui, né? Conversa incrível, falamos de muita coisa, mas eu vou me odiar a mim mesmo por estar a editar isto depois. Mais de 1 hora eu acho que vamos.
Mas pronto, antes de terminar, quero te deixar este espaço para pronto, entregar uma mensagem aberta Uhum. do que tu quiseres, sobre os teus projetos ou sobre algo mais em Uhum. geral. A câmara é tua. Eu acho que essencialmente quero me dirigir aos profissionais e deixar a mensagem muito sobre aquilo que nós estivemos a falar há pouco, que é não desistam se de facto isto é algo que vocês querem, se é o vosso sonho. Não desistam por esta questão de muitas vezes não ter clientes ou sentirem que o trabalho, não é? Terem dúvidas sobre o trabalho. Às vezes as pessoas devem parar um bocadinho e assim como nós relaxamos os outros, nós temos também que nos relaxar a nós mesmos e perceber o que é que nós estamos a fazer aqui, qual é a nossa mensagem. E tu há pouco disseste uma coisa muito importante que não falámos sobre ela, que foi a questão da comparação, sabes, e da concorrência. O que nos diferencia uns aos outros é exatamente eu ser eu e tu seres tu. Exatamente. Essa é a nossa diferenciação. Não busquem a diferenciação em algo externo. A diferenciação de todos nós, o que faz o nosso trabalho ser único, é exatamente cada um de nós ser aquilo que é. Sim. E essa eu acho que é a grande mensagem que eu quero deixar. O wellness vai. Desculpa. O wellness vai explodir ainda mais que aquilo que está a explodir. Nós seremos muito necessários. Os Pois. profissionais que estão a trabalhar no bem-estar serão cada vez mais fundamentais. E a inteligência artificial também está aí. Uhum. Isso era outro tema que podíamos falar horas aqui, Sim. mas não representa neste momento uma ameaça para nós. Pelo contrário, representa uma ajuda. Aproveitem a inteligência Sim, artificial. é verdade. Este é um mercado que vai crescer muito e a mensagem que eu deixo é nós vamos ser, vocês profissionais vão ser essenciais nesta nova era que vem aí. As pessoas estão esgotadas, estão cansadas, deem o vosso melhor, tragam aquilo que vocês são cá para fora, que é isso que vos vai diferenciar. E relativamente àquilo que eu faço, eu estou cá para ajudar se vocês necessitarem. Eu adoro realmente acompanhar os negócios, as pessoas, porque nós não estamos a transformar negócios, estamos a transformar profissionais, Pois. estamos a valorizá-los. E eu sinto que falta muito isto. Nós trabalharmos em comunidade, ajudarmos uns aos outros e crescermos todos para o mesmo lado. Por isso, Perfeito. esta é a grande mensagem que eu tenho para deixar. Perfeito. Adoro, adoro. Olha, acho que vamos ter que fazer um episódio 2. Eu também acho. Sim. Já tenho falado com alguns colegas que quando não consiga mais ninguém, vou começar a reinvitar para Exato. falar mais de outras coisas. Pronto. Muito, muito obrigado por vires Obrigada. aqui. Como foi a experiência? Gostaste? Foi ótimo, adorei. Sim, pois. Vamos à parte 2. Exatamente. Cortamos agora e seguimos já e Exato. vamos à parte 2. Pronto, muito obrigado por vires e pronto, muito obrigado a quem este a ouvir. Até aqui, venham lá seguir nas redes sociais o Travel.spa. travel.spa Travel.spa e nadiacolho.pt. também, pronto, exatamente. E pronto, e a mim também, Guilherme Massage. E pronto, deixem comentários, likes, comentem e pronto, até o próximo episódio.